Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu era uma menina do interior, atípica. Família super humilde, gente boa, trabalhadora, mas pobre, né? E desde muito cedo eu tinha o sonho de ser médica. Eu sabia que era um sonho assim muito distante. Na minha condição, praticamente impossível de se tornar realidade. Mas eu nunca deixei de sonhar. Sabe, eu queria cuidar das pessoas. E é claro, tinha também meus projetos pessoais, minhas ambições. Queria vencer na vida para poder ajudar a minha família. Desde muito novinha, eu sempre fui, assim, uma garota muito estudiosa, focada naquilo que eu queria. Não era muito de sair, de ficar batendo perna na rua. E eu ficava tão feliz quando a minha mãe me elogiava. Sabe, quando a gente tinha visita? Nossa, Letícia é a melhor filha do mundo. Ainda bem que ela não puxou a irmã dela, porque senão... Eu tinha uma tia, irmã da minha mãe, que morava aqui em Curitiba já fazia alguns anos. E a conselho dela, numa das vezes em que ela foi nos visitar, como ela sabia que eu adorava medicina, que eu queria me tornar uma médica, me aconselhou a fazer um curso de técnica de enfermagem. Falou que depois que eu conseguisse o certificado de conclusão do curso, ia me buscar para eu ir morar aqui com ela, em Curitiba. Com esse curso, segundo ela, eu conseguiria um emprego fácil em algum hospital e, desse modo, meu sonho de fazer uma faculdade de medicina poderia se tornar mais próximo. Imagino como ficou a minha cabeça, né? Ouvindo tudo isso. Olha, eu fiz tantos planos. Passei a sonhar acordada. Mais do que já sonhava. Por sorte, ali na cidade em que a gente morava, havia esse curso disponível. E então fiz a minha matrícula. Olha, dei duro para bancar todas as despesas. E com a ajuda do pai e da mãe, depois de mais de 2 anos, consegui o tão sonhado diploma. Enquanto terminava o curso, eu fiz alguns estágios, ganhei alguma experiência, até cheguei a trabalhar depois como auxiliar de enfermagem, até que no fim, como tinha prometido, minha tia, que também era minha madrinha de batismo, me acolheu aqui na sua casa. Eu lembro que na época, minha mãe chorou um monte, coitada, fiquei com tanta peninha. Na verdade, até eu chorei, né? Ela não queria que eu viesse. Mas a verdade é que aquela cidade, que já era pequena, tinha se tornado ainda menor, né? Para os sonhos que eu tinha, para as minhas ambições. Para minha sorte, consegui emprego logo na segunda semana, depois que cheguei aqui. Tudo que eu ganhava, uma parte eu dava para a tia, para ajudar ali nas despesas de casa, e o resto eu guardava numa poupança. Eu nunca fui de sair, não tinha nenhum gasto extravagante, de modo que, aos poucos, fui fazendo o meu pezinho de meia. Logo arranjei outro serviço num outro hospital. E comecei a trabalhar em 2 turnos. Era puxado, super cansativo, principalmente quando tinha plantão. Mas eu sabia que nada seria fácil, que eu teria de me dedicar muito se eu quisesse realmente realizar meu sonho. Minha prima vivia me chamando para sair. Olha, não sei como você aguenta, viu, Letícia? Meu Deus, noite e dia naquele hospital, cuidando de gente doente. A vida não é só trabalho não, viu? A gente precisa de se divertir um pouco. Ela vivia querendo me apresentar um amigo dela. Só que não sei, eu não tinha nem tempo, nem cabeça para pensar nesse tipo de assunto. Pelo menos durante um bom tempo. Porque eu precisava manter o foco, pensar no futuro. Tinha sido para isso que eu resolvi vir embora para cá. Ficar longe da minha família para quê? Só para realizar o meu sonho. Eu sabia que não podia desperdiçar meu tempo pensando em diversão, em balada, namoradinho. Com o tempo, eu já firme nos 2 empregos, resolvi que ia morar sozinha. Minha tia não queria que eu saísse da sua casa. Fez de tudo para eu tirar aquela ideia da cabeça, mas eu já estava resolvida. Era muito grata pela ajuda que ela tinha me dado.
Mas estava mais do que na hora de eu me tornar assim mais independente. Na verdade, não fui morar exatamente sozinha. Fui eu e mais 2 colegas que também trabalhavam como auxiliares de enfermagem. Alugamos um apartamento para poder dividir as despesas. Sabe, mesmo depois que eu saí lá da casa da tia, não mudei o meu jeito de ser. Continuei focada. Não era de sair, levava-se uma vida muito, até monótona. Mas enfim, para realizar o meu sonho, até que resolvi prestar o vestibular. Só que em vez de fazer para medicina, achei melhor continuar na minha área, que era enfermagem. Eu já tinha o curso de técnica, então seria mais fácil. Para minha felicidade, acabei passando. E naturalmente que foi aquela festa, né? Olha, minha família ficou tão feliz. Minha mãe não parava de chorar. E dessa vez, não era de tristeza, como foi daquela primeira, né? Quando eu saí de casa. Imagine eu. Olha, para ser sincera, quando eu resolvi vir embora para cá, eu nunca pensei que as coisas dariam tão certo para mim. Eu continuei me desdobrando entre trabalhar e estudar. E foi quando entrei no 2º ano da faculdade que o destino colocou o André no meu caminho. Eu já o conhecia ali mesmo, da faculdade. Quer dizer, a gente vivia se cruzando, né? Mas nunca tínhamos trocado uma palavra. Ele trabalhava ali na faculdade. E para mim, era um rapaz comum, como outro qualquer. Até que um dia, aconteceu uma coisa que chamou a minha atenção. Lembro que eu tinha saído da faculdade e ao passar por ele ali fora, vi que ele estava brincando com um cãozinho ali na calçada. Sabe, não sei explicar, mas aquela cena despertou alguma coisa em mim. Cheguei a lembrar de um cãozinho que eu tinha quando era criança e que morava lá com os meus pais. E no impulso, me aproximei e comentei: nossa, que lindo cachorrinho. Como que é o nome dele? Ele sorriu e falou: então, na verdade, não é ele, é ela. O nome dela é Amora. Amora? Puxa, que nome bonito. É tua? Não, ela é da dona Lidiane. Eu só tô dando um rolê com ela aqui, uma voltinha. Eu nem sabia quem era a tal da dona Lidiane. Mas enfim, a cadelinha era realmente muito bonitinha. Ainda trocamos algumas palavras, ele se apresentou, quis saber meu nome, que curso que eu fazia, enfim. Olha, incrível. Desde que tinha pisado em Curitiba, ninguém tinha chamado a minha atenção. E olha que muitos caras tinham se aproximado de mim para tentar alguma coisa. No hospital, por exemplo, até médicos já tinham me feito propostas para sair. Funcionários, enfermeiros. Mas nenhum tinha despertado nada de especial em mim. Mas sabe, sei lá, bastou aquele breve conversa ali, aqueles 2 ou 3 minutinhos de conversa com o André, para eu me sentir diferente. E o estranho é que, como eu já disse, a gente já se conhecia de vista. Às vezes cruzávamos um pelo outro. Notei que ele tinha os olhos tão bonitos, a sobrancelha assim bem definida. A verdade é que o seu jeito de olhar foi o que mais me encantou. A verdade é que minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele dia, quando trocamos aquelas primeiras palavras. Eu, sinceramente, não lembrava de já ter me sentido daquele modo em relação a alguém. A gente passou a se cumprimentar toda vez que nos víamos. E sempre que isso acontecia, meu coração disparava. Eu me transformava quando o via perto de mim. E aos poucos, eu fui me dando conta de que estava começando a gostar dele. Quem sabe até me apaixonando. Só isso para explicar, porque eu não consegui tirar a imagem desse homem do pensamento. Não nego que comecei a me preocupar, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Eu não estava conseguindo mais me concentrar direito no trabalho, o que dirá nas aulas. Minha rotina meio que mudou. Até que um dia, sem conseguir me conter, me aproximei dele
e puxei assunto. Usei a cadelinha como desculpa. Quis saber como estava a Amora. E a gente acabou engatando uma conversa. Não sei se ele percebeu o meu interesse ou alguma coisa no meu jeito, mas numa certa altura ele falou: então, Letícia, quando que você tem um dia livre? A gente podia marcar de sair, né? Conversar assim com mais calma, se conhecer melhor. Claro, André, eu ia adorar. Você não quer marcar o meu número? Aí a gente conversa e combina alguma coisa. Ele sorriu e olhou assim para mim de um jeito que me fez até estremecer. E foi assim que passamos a trocar mensagens. E eu fui me encantando mais e mais a cada dia. Mesmo sem ter acontecido sequer um beijo entre nós dois. Até que um dia combinamos de ele me esperar depois da aula para a gente conversar. Imagine a ansiedade que eu fiquei. Era o nosso primeiro encontro. Eu fiquei tão nervosa, tão preocupada. E quando ficamos frente a frente, me deu até uma tremedeira. Vejo que uma paixão é capaz de fazer com a gente. Assim que nos encontramos, ele me elogiou, olhou assim para mim e deu aquele sorrisinho assim, sabe? Nossa, como você tá linda. Apesar do nervosismo, achei até graça, porque estava normal, do mesmo jeito que ele sempre me via. Fomos a um barzinho ali perto da faculdade mesmo. E desde o começo, eu falei que não era acostumada a frequentar aquele tipo de lugar. Mas ele acabou me levando assim mesmo. Pediu uma bebida e a gente ficou ali, conversando. Nossa, ele quis saber tudo de mim. Fez um questionário. Perguntou até mesmo coisas que já tinha perguntado. Na verdade, eu também voltei a perguntar as mesmas coisas. Porque isso, sei lá, parece que servia para deixar a gente assim mais à vontade. Quebrar aquele gelo inicial. Até que pelas tantas, me olhando com aquele brilho diferente no olhar, ele falou: você quer saber de uma coisa que anda acontecendo comigo? Claro, fala. O que eu ando pensando em você. Olha, não dá nem para explicar, viu? Na verdade, nesses últimos tempos, eu não tenho pensado em outra coisa. Ele falou aquilo e puxou a cadeira assim, mais para perto. E continuou falando. Eu só escutando. O que você faria se eu dissesse que estou morrendo de vontade de te dar um beijo? Eu não tive nem tempo para assimilar o que ele falou. Porque ele perguntou, mas não esperou a resposta. Se aproximou de mim e me tascou um beijo na boca. Foi então que o nosso primeiro beijo de amor aconteceu. Eu me senti de um jeito como nunca tinha me sentido antes. Para minha felicidade, a gente, naquele mesmo dia, já começou a namorar. Depois de alguns encontros, sem eu ter dito nada, eu acho que ele mesmo se deu conta de que eu não era uma menina acostumada a só ficar, né? A viver romances casuais. E acabou me pedindo em namoro. Eu, naturalmente, que aceitei na mesma hora. Imagine se não. Estava tão apaixonada. O fato é que depois que começamos a ficar juntos, sei lá, mudei tanta coisa na minha vida, na minha rotina. A primeira delas foi sair de um dos meus empregos, até porque nem tempo eu tinha pra gente ficar junto, eu e ele. Como também parei de fazer plantões, não tantos como era acostumada. Passei a viver uma vida normal, vamos dizer assim. A não pensar só em trabalho, faculdade. Na verdade, eu nem tinha cabeça para mais nada. Só queria ficar com ele o tempo todo. Se pudesse, se dependesse só de mim, eu não parava de abraçá-lo, de beijá-lo. Não desgrudava dele nem por um segundo. Queria estar com ele o tempo todo. Eu o levei para conhecer a minha tia, meu tio, meus primos. A tia gostou dele. Eu já tinha comentado dele com ela, muito antes da gente ficar junto. E eu lembro da minha tia falando
Finalmente você está conhecendo alguém, né? Pelo jeito você está começando a gostar desse rapaz. Você cuide muito bem desse homem, porque desde que você chegou aqui, é o primeiro rapaz de quem você me fala, assim, com tanto entusiasmo. E quando eu o apresentei a ela, ela fez aquele pedido para ele, assim, meio de brincadeira, mas meio a sério, né? E você, rapaz, cuide muito bem da minha sobrinha, viu? Porque a Letícia é uma garota de ouro. A verdade é que quanto mais o tempo passava, mais eu ia me tornando dependente desse homem. Eu sentia falta dele o tempo todo. Minhas amigas falavam que eu me sentia assim porque o André era o meu primeiro namorado. E quem sabe elas tivessem razão. Porque ele foi realmente o meu primeiro homem em tudo. Eu não tinha experiência nem de beijo antes de conhecê-lo. Só para você ter uma ideia. A verdade é que o André girou tanto a minha cabeça que às vezes até a aula eu faltava. Ou então saía mais cedo, só para a gente ficar junto. Mesmo sabendo que ao fazer isso, estava, na verdade, me prejudicando. Mas não estava nem aí. Só pensava em estar com ele. Não tinha cabeça para mais nada. Sabe, essa paixão foi como uma febre que me derrubou. Bom, tudo bem, né? Até porque, que mal pode haver em estar apaixonada e sendo amada na mesma proporção? O problema é que dali 6, 7 meses, algo começou a mudar no jeito dele comigo. Eu senti desde o começo, desde que ele começou a se portar de um jeito assim, diferente. Não respondia às minhas mensagens. Às vezes até eu ligava, ele não atendia a ligação. E mesmo quando falava comigo, usava um tom mais distante, assim. Não era mais a mesma coisa. Às vezes parecia até meio impaciente comigo. Até que no fim, em poucas palavras, ele me falou uma coisa que eu jamais pensei que eu fosse ouvir. Pelo menos não da sua boca. Não me leve a mal, Letícia. Mas sei lá, viu? Bom, você já deve ter sentido, né? Mas nosso namoro, ele perdeu a graça. Nosso namoro perdeu o encanto, sei lá, eu não sei nem como explicar isso. Eu acho que melhor a gente terminar. Eu fiquei olhando assim pro seu rosto. Nem me encarar ele conseguia. Me perguntando, meu Deus, como pode ele falar essas coisas para mim com essa frieza? O amor que eu sentia, ao contrário, estava maior a cada dia, enquanto ele. E se eu disser que não vinha sentindo isso, estaria mentindo. Repito, desde o começo eu percebi que ele estava se afastando, esfriando comigo, mas não entendia por quê. Na verdade, o que ele me disse aquele dia, eu já temia, fazia tempo. Mas não pensei que ele me dissesse tudo com aquela indiferença, como se fosse uma coisa comum. Na verdade, ele acabou se cansando de mim. Talvez o amor que eu lhe dedicava o estivesse até sufocando, sei lá. O mundo ruiu sobre os meus pés naquele momento. Nunca tinha sentido uma dor tão doída. E olha, me humilhei tanto. Eu rastejei tanto. Implorei que ele não terminasse o namoro. Mas foi a duras penas que descobri que quando uma pessoa não quer, não adianta insistir. Eu fui tão insistente. Eu tentei tanto, porque eu não me conformava. Que ele um dia se irritou e chegou a dizer na minha cara que não sentia mais nada por mim. Que na verdade, e isso foi o que acabou comigo, nem sabia dizer se um dia tinha sentido algo de verdade.
Letícia, foi bom enquanto durou, mas melhor cada um cuidar da sua vida, tá bom? Ele chegou a dizer que éramos pessoas muito diferentes, que não gostávamos das mesmas coisas, que a gente jamais daria certo como casal. Por isso, que era melhor dar um basta, quando tudo ainda estava só no começo, porque assim o sofrimento seria menor. No começo? No começo para quem? Para mim não era começo. Enlouqueci desde que esse homem se afastou de mim. Sei lá, eu acabei conhecendo um outro lado meu que não conhecia, que nem imaginava que tivesse, porque eu passei a persegui-lo, a mandar mensagens o tempo todo. Até mensagem para os seus amigos eu mandava. Para a família dele, de quem eu tivesse o telefone e sabia que tivesse alguma ligação com ele, eu mandava. Eu meio que perdi a cabeça. Só pensava numa coisa: recuperar o seu amor, fazê-lo voltar para mim. E cega de paixão, um dia acabei passando da conta. Um dia ele me disse coisas tão duras quando a gente conversou ali na faculdade e na frente de um monte de gente. Embora hoje eu até lhe dê razão, porque realmente exagerei, incomodei demais até as pessoas próximas a ele, e quando me dei conta de que realmente não tinha mais jeito, me afundei ainda mais. Fui tomado por uma tristeza tão grande, uma amargura tão grande, uma vontade de morrer, que acabei caindo numa depressão profunda. Para se ter uma ideia do nível a que cheguei, não tive condições de trabalhar, nem de continuar com a faculdade. Parecia que nada tinha mais graça para mim. A vida tinha perdido completamente o sentido, porque o que dava sentido à minha vida era ele. Depois que saí do trabalho, ou por outra, que me deram a conta, porque eu passei a faltar direto. Fiquei vivendo das poucas economias que eu tinha. Até que no fim me vi obrigado a voltar para a casa da minha tia. Foi ela que fez questão que eu voltasse, para que eu pudesse cuidar melhor de mim. Até minha mãe veio para Curitiba. E no fim, depois de muita conversa, achou que seria melhor se eu voltasse com ela lá para nossa cidade. Eu estava tão sem forças, tão sem rumo, tão entregue àquela depressão que acabei voltando com ela. Olha, uma paixão, dependendo do caso, pode nos conduzir ao paraíso. Mas se não for correspondida, isso eu falo de cadeira. Pode nos puxar para baixo de um jeito que às vezes a gente não consegue mais se levantar. Não sei como não morri de tanta tristeza, de tanta amargura. Muitas vezes, juro, me passou a ideia pela cabeça de me matar, juro. Desconsolado, no auge da minha amargura, me entupi de remédios. Tomei todos os comprimidos que encontrei na casa da minha tia, porque eu queria só morrer. Acabar com tudo, dar um basta àquela dor. Ainda bem que fui socorrido a tempo. Quer dizer, nem sei se posso dizer que ainda bem, porque nessas alturas eu percebo o quanto estava sendo um entrave na vida de todo mundo, da minha tia, da minha mãe, coitada. Eu só queria saber de morrer. Com o tempo, já na casa da minha mãe, fui me curando aos poucos, do corpo, da alma, do coração. Cheguei a pensar que nunca iria conseguir me reerguer. Mas é como dizem, né? O tempo é o melhor remédio para tudo. E se eu não acreditasse nisso, no que eu ia acreditar, meu Deus? Hoje, muitos anos depois,
voltei a morar aqui. Consegui terminar minha faculdade, trabalho num excelente hospital, mas infelizmente continuo só. Não é que eu tenha me fechado por completo, sabe, para essa coisa de amor, mas é que eu nunca mais consegui encontrar uma pessoa que despertasse em mim aquilo que o André despertou. Sei lá o que ele tinha. Na verdade, apesar de dizer que acho que posso falar que já estou curada daquela dor, até porque faz tanto tempo. Eu nunca consegui esquecê-lo por completo, assim, sabe? De verdade. Sua imagem ainda passa pelos meus pensamentos. Esse amor parece que, sei lá, habita dentro de mim em algum lugar. Quem sabe no fundo do meu coração. Sabe, às vezes eu penso que nunca vou me livrar do que eu sinto. Nunca vou arrancar essa saudade doída aqui dentro de mim. Por isso, às vezes, eu me pergunto, será que estou curada mesmo? Porque se estivesse curada, por que estaria com essa saudade me atormentando? Não é todo dia, não é toda hora, mas às vezes eu, sei lá, alguma coisa me puxa para o passado, vem as recordações. Às vezes parece que esse sentimento é a minha sina. Às vezes parece que esse sentimento, esse amor, é a minha cruz e que eu vou ter de carregar até meu último suspiro.